defense. This is an important mission. O vídeo não promove a violência, mas apresenta uma análise. Todos os comentários são apresentados para fins educativos. Eles eram simplesmente chamados de rebeldes, um grupo armado que tentava tomar o norte do Iêmen. Os Houthis podem agora desempenhar um papel estratégico e influenciar o curso da guerra fora do seu país. Além disso, eles já não agem sozinhos. Em 2025, ficou claro que os Houthis são apoiados por toda uma aliança regional liderada pelo Irão. Tudo começou com uma situação inesperada. Durante uma operação de retaliação contra o fornecimento de armas a Gaza, Israel atacou o porto de Hodeida, um importante ponto de transporte no Mar Vermelho. No entanto, desta vez, os Houthis responderam com violência. Foram ataques balísticos contra o território de Israel, e não ataques aleatórios contra navios. Na história moderna dos conflitos, este foi um acontecimento único. Do norte do Iêmen, os mísseis atingiram o centro do território israelita. As sirenes soaram em Jerusalém, Tel Aviv e até perto do aeroporto internacional Ben Gurion. O sistema de defesa aérea israelita foi ativado com enorme rapidez. Dezenas de caças, cada um valendo milhões de dólares, foram enviados para o céu. Israel já havia perdido em termos de informação e psicologia, mesmo que os seus mísseis técnicos fossem interceptados. O Irão também não escondeu o seu papel. As agências noticiosas iranianas felicitaram abertamente os Houthis, referindo a elevada coordenação das ações. Segundo algumas fontes, o lançamento foi realizado com a ajuda de especialistas iranianos e utilizando coordenação por satélite. Além disso, membros da Guarda Revolucionária declararam abertamente em Teherão que o Iêmen faz parte da resistência e os seus ataques são a nossa luta comum. Há alguns anos, tal aliança era impossível. Mas hoje, após a guerra em Gaza, as agitações no Iraque e o fracasso das tentativas diplomáticas de conter o Irão, a aliança Irão-Houthis tornou-se não só lógica, mas necessária para ambas as partes. O Irão ganha a possibilidade de usar uma frente remota para atacar Israel sem colocar em risco o seu território. Além disso, os Houthis possuem tecnologia, inteligência, apoio e atenção internacional. Esta aliança é informal, flexível, mas extremamente produtiva. Ela não utiliza os esquemas habituais de alianças e acordos. Não requer aprovação ou consentimento. Baseia-se na ideia de que Israel e os seus aliados têm um inimigo comum. É por isso que é tão difícil de prever e deter. Os Houthis foram subestimados por muitos analistas ocidentais. Considerava-se que não tinham infraestruturas, logística nem meios de transporte rápidos. No entanto, os ataques ocorridos em 2025 mostram o contrário. Os Houthis afirmaram ter usado versões modificadas do Zulfikar e os mais recentes mísseis hipersônicos Palestina 2, que tinham alta precisão e podiam percorrer distâncias de até 500 km. Isso não é apenas uma conquista técnica, mas também uma declaração de natureza política. Os Houthis não precisam mais se defender no Iêmen. Eles estão a vender a guerra, estão a usar armas para participar na política internacional e estão a fazê-lo com sucesso. Esta escalada não ocorreu na frente de Gaza ou no norte de Israel, mas no sul, na direção do Iêmen, que anteriormente era considerado secundário. É aí que reside a novidade estratégica da situação. Israel subestimou a ameaça na retaguarda, concentrando-se na fronteira norte. Além disso, foi ela que atingiu a infraestrutura civil, que é o seu ponto mais vulnerável. Além disso, a participação dos Houthis amplia a geografia do conflito. Atualmente, não se trata apenas do conflito em Gaza ou nos Golãs. Entram em jogo o Mar Vermelho, as rotas marítimas, os portos do sul de Israel e a influência nas rotas comerciais em todo o mundo. Todos os novos ataques dos Houthis podem afetar a navegação internacional e Israel. Por fim, a moral é decisiva. Os Houthis tornaram-se um símbolo de protesto em muitos países árabes.
De Marrocos à Indonésia, as ações na frente externa são elogiadas, apesar das críticas à repressão interna. Nas redes sociais, mensageiros instantâneos e recursos de notícias. As suas ações contra Israel são interpretadas como a restauração da honra do mundo árabe. Como resultado, um pequeno movimento militarizado do Iêmen, com base nas montanhas de Saada, transformou-se subitamente numa força capaz de paralisar o aeroporto internacional de Tel Aviv e pôr em risco a logística estratégica de Israel. Além disso, o que é mais importante, não o faz sozinho. Ele insere-se numa nova realidade regional, na qual Teherã e Sanaa trabalham em conjunto. São os engenheiros militares, e não os diplomatas, que traçam o mapa das ameaças. A noite que deveria ter sido normal acabou por ser terrível. Várias das maiores cidades de Israel, como Tel Aviv, Jerusalém e Beersheba, ouviram sirenes de alarme aéreo quase ao mesmo tempo. Mas o sinal mais alto soou num local que até agora era considerado intocável, sobre o aeroporto internacional Ben Gurion. Pela primeira vez na história, as autoridades aéreas israelitas foram obrigadas a suspender completamente o tráfego aéreo civil devido à ameaça de um ataque do Iêmen. Mais tarde, fontes do Ministério da Defesa de Israel confirmaram que vários mísseis foram disparados diretamente para o espaço aéreo do aeroporto, e não para bases militares. Num dos casos mais assustadores, um dos mísseis passou a menos de 2 quilômetros de um voo de passageiros proveniente do aeroporto de Ramon. Os sistemas Iron Dome, David Sling e Arrow foram ativados instantaneamente. Segundo relatos, foram lançados mais de 10 interceptores Tamir, com um custo aproximado de $2 milhões cada. Esta foi uma resposta de emergência a uma ameaça direta de morte de centenas de pessoas no ar, e não um lançamento de treino. Israel anunciou que destruiu com sucesso todos os alvos no céu. No entanto, o impacto foi mais psicológico do que militar. A ideia de que os mísseis balísticos dos Houthis, lançados das montanhas do norte do Iêmen, pudessem atingir o centro do nó aéreo de Israel, superou todas as expectativas. Este ataque foi simbólico e tático. Ben Gurion não é apenas um aeroporto internacional. É o centro logístico de Israel, uma janela para o mundo e um elo de ligação entre o país e a economia mundial. Centenas de voos diários, incluindo comerciais, diplomáticos e humanitários. Não se trata apenas de um atraso nos voos, é um sinal para os investidores, turistas e parceiros de que Israel não está mais seguro. Os Houthis queriam claramente isso. Nem sempre é um tiro certeiro. Às vezes é um tiro nos nervos. A ameaça dirigida à população civil abriu uma nova fase da guerra. Anteriormente, os mísseis eram principalmente direcionados a territórios fronteiriços, bases ou instalações de infraestrutura militar. Agora, a atenção está voltada para símbolos de abertura e presença global. Os Houthis afirmaram ter atingido com precisão a zona do aeroporto, mas ainda não há confirmações independentes. Apesar da falta de confirmações independentes, os cidadãos ficaram assustados. As embaixadas divulgaram avisos, as companhias aéreas cancelaram voos e as seguradoras começaram a rever as suas garantias para voos no espaço aéreo israelita. O resultado deste ataque demonstrou a fraqueza do sistema de defesa antiaérea israelita. Apesar de terem custado dezenas de milhões de dólares, mesmo que fossem totalmente bem-sucedidos, os sistemas de interseção não excluem a possibilidade de o ataque ter atingido um ponto crítico. Um único míssil pode ter consequências catastróficas. Naquele dia, o ministro dos Transportes de Israel fez uma declaração repentina, prometendo reforçar o sistema de segurança e instalar novos radares na área do aeroporto. No entanto, políticos da oposição já caracterizaram o evento como uma vergonha para a política de defesa e exigiram uma revisão imediata das estratégias de defesa antimísseis. Especialistas militares que trabalham em segredo afirmaram que a defesa antiaérea deve ser totalmente reformulada.
Isso inclui o desenvolvimento de novos algoritmos de detecção, melhoria do controle de satélites e desenvolvimento de armas a laser. Uma vez que mesmo o mais primitivo sistema móvel de lançamento do Iêmen é capaz de perturbar o tráfego aéreo de Israel, em caso de conflito grave com um adversário mais forte, as consequências serão muito mais terríveis. Entretanto, os Houthis, conscientes das consequências do seu ataque, confirmaram publicamente a utilização de novos modelos de mísseis, como o Zulfikar e o Palestina Do, e anunciaram que estão a trabalhar na criação de um bloco de combate hipersônico. Apesar da falta de confirmações independentes, o próprio facto de Israel considerar isso importante indica uma mudança no equilíbrio. O ataque teve um impacto significativo não só em Israel. As companhias aéreas internacionais começaram a pensar em transferir as suas rotas. As agências de viagens deixaram de aceitar novas reservas. Na Bolsa de Valores israelita, os índices caíram. Tudo isso aconteceu devido à própria possibilidade de tal cenário, e não ao impacto direto do míssil. Além disso, esse é o principal perigo. Agora não é necessário acertar o alvo com precisão. Basta demonstrar que o alvo pode ser alterado. Os números muitas vezes são decisivos na guerra. Quantos mísseis foram lançados? Quanto dinheiro foi roubado? O que significa precisão no alvo? Mas nas guerras híbridas modernas, especialmente na região do Médio Oriente, o fator-chave é a influência das consequências psicológicas, econômicas e sociais, e não a quantidade e nem mesmo a força destrutiva. Nesse sentido, o ataque dos Houthis a Israel foi um exemplo impressionante de como vencer sem causar danos diretos. O facto de os mísseis balísticos estarem a aproximar-se mudou tudo. Mesmo que nenhum deles tenha atingido Ben Gurion ou o centro de Tel Aviv. Milhares de pessoas em pânico correram para os abrigos. Os voos internacionais foram cancelados, em tempo real. Os principais canais de televisão de todo o mundo transmitiram imagens de caças a descolar e aviões parados. Como resultado, os israelitas sentiram que ninguém mais podia garantir a sua segurança. Foi exatamente isso que os Houthis fizeram. Medo, não destruição, não a vitória na guerra, mas uma mudança moral. Não a precisão, mas a vulnerabilidade da percepção. Foi exatamente nessa linha que eles desferiram o seu golpe mais poderoso. As consequências em Israel foram mais profundas do que os analistas poderiam imaginar. O número de chamadas para a linha de apoio psicológico aumentou 6 vezes em 2 dias após o ataque. As crianças não foram à escola e os adultos cancelaram as viagens. As pessoas compraram alimentos, velas e água em massa. Mesmo nas cidades do norte, onde as sirenes não soaram. Parecia que o inimigo estava em toda parte. Os políticos ficaram numa situação difícil. Por um lado, eram obrigados a demonstrar força, afirmando proteção total, alta eficácia e controlo da situação. Por outro lado, não podiam ignorar o fato de que o medo continuava a existir, apesar das estatísticas de intercessão bem-sucedidas. Além disso, a percepção da defesa piora à medida que o seu custo aumenta. O preço de cada míssil Tamir lançado para a interseção era de milhões de dólares. Além disso, o inimigo utilizava mísseis fabricados manualmente, mas com um efeito muito maior. Os meios de comunicação internacionais pegaram imediatamente no tema. Durante um dia, manchetes como Iêmen ameaça o coração de Israel, Houthis alcançam o nível internacional, quem vai parar a frente sul, foram divulgadas pelo The Guardian, Al Jazeera e Deutsche Welle. Em fóruns internacionais, como o Conselho de Direitos Humanos, a Liga Árabe e a ONU, o tema tornou-se central. Mesmo em países que historicamente apoiam Israel, começou-se a falar que talvez seja a hora de rever a estratégia. Sentindo o sucesso, os Houthis foram mais longe. Eles afirmaram que dispõem de meios de ataque ainda mais eficazes e rápidos do que os utilizados anteriormente. Falava-se da possibilidade de ataques aos portos de Haifa e Netânia, no sul. Materiais visuais, como animações, mapas e demonstrações de modelos de munições.
acompanhavam essas ameaças. Embora não haja confirmação técnica, a mensagem é clara: podemos voltar, e vocês não saberão quando nem de onde isso aconteceu. Ao mesmo tempo, o efeito econômico foi impressionante. O índice da bolsa TA35 caiu 5,7% já no terceiro dia após o ataque. A moeda nacional caiu 2,4% em relação ao dólar. Os investidores começaram a retirar os lucros dos ativos da aviação civil e da logística. O Ministério da Economia realizou uma reunião de emergência com as maiores associações empresariais para resolver os problemas. Além disso, nenhum edifício foi destruído. A psicologia dos Houthis impressionou não só Israel. Ela causou entusiasmo no mundo árabe, especialmente nos países do Maghreb, Turquia e Paquistão. Centenas de vídeos com títulos como "Os Houthis mostraram como se faz", "O Sul responde" ou "Israel não é de ferro" surgiram nas redes sociais, especialmente no Telegram e no TikTok. Uma nova onda de manifestações anti-Israel e campanhas de boicote foi inspirada por este contexto emocional. Mesmo em países amigos de Israel, as pessoas começaram a exigir esclarecimentos. Por que um exército tão poderoso não conseguiu proteger completamente as instalações civis? Por que os cidadãos souberam dos ataques mais tarde? Por que o espaço aéreo internacional ficou ameaçado? A questão do futuro também surge. Israel será capaz de lidar com outra tempestade como esta? O que acontecerá se o ataque ocorrer durante o dia, e não à noite, quando há centenas de voos no céu? O que acontecerá se os mísseis forem direcionados não apenas para aeroportos, mas também para centrais elétricas, fontes de água e hospitais? A proteção psíquica da sociedade começa a desmoronar. Além disso, essa é a parte mais vulnerável da defesa. Além disso, o ataque subsequente pode ser menos contra edifícios e mais contra a confiança. Se o Irão e os Houthis continuarem a cooperar, usando uma estratégia de pressão sem destruição direta. Além disso, um país sem confiança, mesmo que possua o sistema de defesa aérea mais avançado, permanece desprotegido. Quando o céu sobre Israel e o Iêmen se torna um campo de batalha com mísseis e interceptores, surge uma frente completamente diferente, não militar, mas não menos importante. É uma linha de pressão moral e solidariedade civil global que se manifestou num movimento invulgar, uma caravana pacífica conhecida como Caravana da Resistência ou Kaflat al-Sumut. Desde 9 de junho de 2025, mais de 1.000 ativistas iniciaram uma marcha organizada em direção ao setor de Gaza. Entre eles estão pessoas de Tunísia, Argélia, Marrocos, Mauritânia, Líbia e outros países árabes. Eles tentavam chegar a Rafah através da fronteira egípcia e obter acesso humanitário à área sitiada, onde milhares de famílias ficaram sem eletricidade, água, medicamentos e abrigo após fortes ataques de Israel. Essas pessoas não tinham armas. Pelo contrário, carregavam apenas água, bandeiras, faixas e medicamentos. No entanto, a sua chegada rapidamente se transformou num ato político. As autoridades egípcias detiveram a coluna na fronteira oriental, temendo um escândalo internacional e instabilidade interna. Sob pressão, as autoridades líbias e iemenitas começaram a impedir a caravana de avançar, acusando os seus participantes de comportamento provocatório. A mídia internacional permaneceu em silêncio. No entanto, houve um surto de atividade nas redes sociais. Um vídeo que mostrava os participantes da caravana teve milhões de visualizações. Sob o sol escaldante, pessoas vestidas de branco caminhavam em direção à fronteira fechada. Não estamos em guerra. Exigimos humanidade, dizia o seu lema. Apelavam à consciência, não às armas. Isso se tornou uma nova forma moral de guerra. Gestos como esses são o último recurso para pressionar em situações em que a diplomacia não funciona e as armas falam mais alto. Sentindo a força desse movimento, os Houthis também quiseram expressar sua opinião, dizendo que a solidariedade popular é mais importante do que 1000 foguetes. Essa declaração se espalhou rapidamente pelo mundo árabe.
Surgiu também o setor digital. A popularidade das hashtags CaravanSumut, Free Gaza e To Let Them Through está a crescer. Ativistas da Europa começaram a gravar vídeos de apoio, estudantes realizaram flash mobs perto da sede da ONU e organizações religiosas recolheram assinaturas para petições. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo que novos mísseis sobrevoavam Tel Aviv. O mundo ficou dividido entre o silêncio dos princípios e o estrondo das explosões. É interessante que Israel tenha adotado uma posição extremamente cautelosa em relação a essa caravana. Não houve declarações oficiais nem instruções para uso da força. Talvez Tel Aviv tenha percebido que perder uma batalha contra pessoas desarmadas é uma vergonha para o mundo. Mas é aí que está o dilema. A resistência civil torna-se tão destrutiva quanto os foguetes, quando uns enfrentam o ataque e outros se defendem. A caravana da resistência é frequentemente comparada à frota Mavi Marmara em 2010, quando ativistas turcos tentaram entrar em Gaza pelo mar. Mas, ao contrário daquela história, hoje a luta é pela atenção, não por alimentos. Na era da informação, cada passo do ativista é acompanhado por armas. Ele ganha se for agredido. Ele se torna um herói se for detido. Ele vence se for admitido. Organizações internacionais começaram a discutir novas ideias com a caravana. Representantes da UNICEF, da Cruz Vermelha e da Amnistia Internacional pediram ao Egito que concedesse um corredor humanitário para que a missão pudesse continuar. O lado egípcio demorou porque tinha medo de entrar em conflito. No entanto, a pressão sobre ele aumentava cada vez mais. Além disso, das capitais dos países árabes, mas também de Paris, Bruxelas e Roma. A caravana permaneceu no local enquanto os foguetes voavam. Perto dos postos fronteiriços, as pessoas dormiam no chão, sob bandeiras, recebiam pão, água, carregavam os telemóveis e escreviam poemas. Era uma batalha espiritual, não uma marcha. Além disso, a sua força reside no facto de não parar, mesmo quando os foguetes caem. Como resultado, os Houthis começaram a usar uma retórica de pressão pacífica. Eles declararam: não estamos apenas a disparar, estamos a ouvir. Isso se transformou num progresso significativo. Embora o movimento em direção à frente moral não anule o processo militar, ele serve para fortalecê-lo. Além disso, torna-o mais convincente. Como resultado, a caravana da resistência tornou-se mais do que uma simples demonstração. Transformou-se numa disputa. Embora a guerra possa ocorrer nos céus, a paz é construída na terra. Lá onde eles podem passear sem disparar. Lá onde as pessoas exigem humanidade, não vingança. É isso que provavelmente será mais assustador para aqueles que confiaram apenas em armas de fogo. Quando todos falam de pressão moral e ataques com mísseis, ninguém percebe outro aspecto que pode ser o mais destrutivo a longo prazo. Trata-se do ataque ao bloqueio econômico e à infraestrutura marítima de Israel, especialmente em Haifa e nos portos do sul. Aproveitando o momento, os Houthis iniciaram uma nova fase da luta, agora na água. Tudo começou com um vídeo do porta-voz dos Houthis. Qualquer carga com destino aos portos israelitas pode ser considerada um alvo legítimo. Apesar de esta declaração não exigir uma ação imediata, ela paralisou a logística, tornando-a uma espécie de campo minado digital. As empresas começaram a ficar preocupadas. As taxas das seguradoras aumentaram. As companhias marítimas começaram a evitar rotas que levavam às costas de Israel. O maior centro marítimo de Israel, o Porto de Haifa, ficou em risco de bloqueio. No final da semana, o volume de transbordo de contentores diminuiu quase 40%. Alguns navios partiram para Chipre e Grécia. As exportações e importações de combustível foram particularmente afetadas. Tudo isto está em risco, independentemente da existência de mísseis. Em Ashdod e Eilat, a situação é pior. Nesses terminais, começaram a ocorrer atrasos e interrupções nos fornecimentos. As rotas internas não conseguem lidar com o aumento da carga. Apesar de fontes governamentais afirmarem que tudo está sob controle,
A Câmara de Comércio e Indústria de Israel já manifestou preocupação com a queda das exportações e a deterioração da logística interna. O bloqueio marítimo híbrido é a nova arma econômica de que falam os especialistas. Não se trata apenas de uma ameaça. Não é uma guerra marítima total, como na Baía Persa. É um estado de instabilidade permanente, em que cada contentor e cada transação comercial se tornam reféns da geopolítica. Neste caso, os Houthis devem seguir a lógica da guerra assimétrica. Não podem conquistar novos territórios. No entanto, podem levar a um congelamento da economia. Além disso, isso pode ter consequências mais graves do que um ataque a um edifício. O comércio marítimo é uma parte importante da vida de Israel. Até 98% de todos os fluxos econômicos externos passam por Haifa e Ashdod. Um ataque a estas cidades é um ataque aos pulmões do país. Além disso, os Houthis anunciaram a criação de uma zona de resistência marítima no Mar Vermelho, onde drones e barcos irão inspecionar todos os navios que se dirigem para Israel. Embora não tenham declarado guerra oficialmente, eles estabeleceram de facto uma zona de controlo. Isso despertou o interesse muito além da região. As seguradoras internacionais começaram a avaliar os seus riscos. A Lloyds aumentou o grau de risco associado às rotas que passam por Bab el-Mandeb. Pessoas da Índia, China e Coreia do Sul começaram a pensar em rotas alternativas. Alguns navios começaram a navegar para o Egito e depois por terra. Isso aumenta os custos de transporte, reduz a competitividade das empresas israelitas e provoca um aumento dos preços no país. Israel ficou numa situação delicada, porque será difícil responder com força militar a essa estratégia. Os Houthis não são um estado nem uma frota e não têm bases que possam ser bombardeadas. As suas armas são aleatórias. Eles usam a incerteza para pressionar. À medida que Israel reage, os Houthis ganham visibilidade de que controlam a agenda. Neste contexto, o governo de Israel realizou uma reunião fechada com a elite empresarial para discutir a transferência de parte da logística para centros portuários fora do país. As propostas incluem a criação de corredores aéreos temporários para cargas expressas e o aluguer de terminais na Grécia e em Chipre. No entanto, estas são apenas soluções temporárias. O problema é que agora a ameaça não é apenas física, mas também financeira. Um dos sinais mais alarmantes foi a tentativa de ataque a um petroleiro com combustível a caminho de Ashkelon. Os Houthis afirmaram que se tratou de um ataque simulado. Um drone passou perto, mas não atacou. Nós podemos, mas por enquanto não vamos. Foi apenas um gesto. Com isso, os Houthis avisaram que o próximo ataque pode acontecer. Além disso, é uma forma de pressão equivalente a sanções econômicas. Assim, com a ajuda do Irão, os Houthis passaram para uma nova fase do conflito, o controlo do comércio. Eles entendem que, no mundo globalizado de hoje, o papel do exército não é tão importante quanto o abastecimento. Além disso, a economia começa a desmoronar por dentro se esse abastecimento for ameaçado. Israel ficou refém da sua própria abertura, apesar do poder militar. E isso é mais um paradoxo. Pontes fortes, como o comércio global, as fronteiras abertas e a logística de alta tecnologia, estão agora a tornar-se o calcanhar de Aquiles. Os Houthis também tiveram sucesso. Quando os mísseis já não parecem uma exceção e o medo penetra na vida cotidiana, torna-se evidente que a região está à beira de uma catástrofe. Além disso, enquanto o conflito entre Israel e os seus adversários era visto como local, agora pode representar uma ameaça para o mundo inteiro. Isto porque os ataques modernos afetam não só o território, mas também o próprio sistema de segurança no Médio Oriente e em todo o mundo. Atualmente, o problema é que nenhuma das partes parece disposta a recuar. Israel não pode dar-se ao luxo de parecer fraco devido à pressão interna e externa. Pelo contrário, os resultados alcançados inspiram os Houthis, apoiados pelo Irão. Graças à pressão econômica, à publicidade internacional e à superioridade moral.
Mas a probabilidade de um conflito em grande escala aumenta a cada dia. Decidiram responder ou não? Se Israel desferir um golpe sério no Iêmen, corre o risco de envolver a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e todo o arco persa na guerra. Israel pode usar mísseis táticos ou outra força assimétrica se os Houthis atacarem infraestruturas estratégicas, como instalações nucleares e reservatórios de água. O Irão desempenha um papel importante nesta equação. Apoia os Houthi, mas não intervém diretamente. No entanto, a probabilidade de participação direta de Teherã no conflito aumentará caso ele se intensifique. E então nada poderá ser feito. Conflitos com outros grupos xiitas, tensões na fronteira iraquiana e o bloqueio do Estreito de Hormuz podem levar a um choque econômico global. Os yuans à Europa ainda estão indecisos. Embora Washington tenha se limitado à retórica tradicional de apoio a Israel, na prática não há nenhuma ação concreta. A intervenção é extremamente perigosa devido à instabilidade política nos Estados Unidos e às eleições que se aproximam. A Europa está dividida em duas partes. A França e a Alemanha exigem moderação, enquanto a Europa Oriental exige uma resposta dura ao terrorismo. Como resultado, o mundo árabe muçulmano está a passar por um despertar. Milhões de pessoas saem às ruas para expressar a sua solidariedade com os Houthis, Gaza e a caravana da resistência. Os protestos que ocorrem no Cairo, Amman, Rabat e Tunis pressionam os governos locais. O Egito encontra-se numa situação difícil. Tem uma aliança com os EUAs e Israel, mas também há um descontentamento crescente dentro do país. Em resposta, o governo israelita reforça as medidas internas, mobilizando reservistas, evacuando algumas áreas e instalando baterias adicionais de defesa antiaérea nas regiões do sul. No entanto, isso não é suficiente. O país está em estado de alerta. Manchetes de jornais como "Preparando-se para uma longa guerra", "Iêmen pode atacar novamente", "A próxima frente", "Síria?" Sua malta. Os mercados internacionais também estão passando por dificuldades. Pela primeira vez desde 2022, o preço do petróleo ultrapassou 115 por barril. O transporte através do Canal de Suez está a piorar. A China e a Índia estão a discutir urgentemente a evacuação dos seus cidadãos do Iêmen e de Israel. Até os diplomatas temem o termo escalada. No entanto, a estratégia de crise é crucial. O mundo não estava preparado para uma guerra como esta. Não há exércitos alinhados uns contra os outros, nem frentes claras, surgem protestos, bloqueios marítimos, ataques com mísseis, ciberataques e caravanas. Esta é uma nova era de conflitos, em que as armas não são apenas bombas e tanques, mas também vídeos do TikTok, contentores e mapas de rotas marítimas. O que fazer? Ainda não há resposta. Como de costume, a ONU limita-se a uma declaração. Os pacificadores não têm poder. A segurança internacional não funciona. O Irão acusa Israel. E Israel acusa o Irão. Os bios apelam à paz. A Rússia oferece mediação e a China propõe pacificação. No entanto, o tempo é um obstáculo para todos. Assim, a questão mais importante é se o mundo está pronto para aceitar o facto de que o Médio Oriente já entrou numa nova fase do conflito, da qual não é possível sair com perdas mínimas. Se isso não acontecer, podemos esperar não apenas a continuação dos combates, mas também uma mudança no próprio paradigma. O conflito já não é local. Ele penetra na cultura, na economia, na diplomacia e nos fluxos de informação. Israel enfrenta o momento mais perigoso desde a Guerra dos 6 Dias. No entanto, os seus adversários também estão a usar armas. Além disso, nenhum país, empresa ou pessoa ficará de fora quando tudo explodir.